Olá, caros alunos, estamos de volta agora continuando com o nosso estudo dos direitos políticos positivos, que permitem a participação do povo nas decisões políticas do Estado. Falamos da nossa democracia semidireta ou participativa, terminamos o último vídeo com este assunto. E agora eu gostaria de falar para vocês, continuando esse tema dos direitos políticos positivos, falar para vocês do direito de sufrágio. O que é o direito de sufrágio? O direito de sufrágio é a própria essência do direito político. O direito de sufrágio não compreende apenas o direito de participar votando, mas também o direito de participar do processo político sendo votado. É a capacidade de eleger e de ser eleito. De forma geral, participar da vida política do Estado. Se o direito de sufrágio é o direito em si de participação, o direito ao voto é o que então? O direito ao voto é o exercício do direito de sufrágio de forma ativa, né? Escolhendo os seus representantes. Muito bem? E o voto? E o voto, portanto, sendo esse exercício, o que seria então o escrutínio? O escrutínio é a forma como o voto se dá. Se ele é um voto secreto ou se ele é um voto público. Muito bem? Bom, com relação ao voto, nós temos lá no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, inciso 2, dizendo o seguinte, olha: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí no parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Pessoal, atenção, porque aqui no inciso 2 não há qualquer menção ao voto obrigatório, né? Nós sabemos que o voto é um direito-dever, né? Ao mesmo tempo que é um direito das pessoas, dos cidadãos, de participarem da vida política do Estado, ele hoje também é um dever, porque ele é obrigatório. Muito bem. Nós poderíamos ter uma emenda à Constituição retirando a obrigatoriedade do voto? Sim, podemos. Porque o voto obrigatório não está elencado aqui dentre as cláusulas pétreas, tá? Diz lá, portanto, o parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 2, voto direto, secreto, universal e periódico. Não há qualquer menção ao voto obrigatório. Atenção para isso, que é objeto de questões de concurso, tá? Então, muito bem. Ao contrário do sufrágio universal previsto aqui através do voto, no inciso 2, nós temos outras formas de sufrágio. Nós temos o sufrágio em sentido contrário, na realidade, ao sufrágio universal, ou à universalidade do sufrágio. Nós temos o sufrágio restrito ou censitário, naquele em que uma determinada classe social ou econômica apenas participa do processo político. Nós temos o sufrágio capacitário, em que geralmente há uma exigência de natureza intelectual para o exercício do sufrágio, então só podem votar e se candidatar, por exemplo, aqueles que têm um determinado grau de escolaridade. E o sufrágio em razão de gênero, né? Normalmente, na maioria, o que acontece na realidade, né, é que no sufrágio em razão de gênero, nós temos uma proibição do voto da mulher. Ela não pode participar votando ou sendo votada. Nós já tivemos situações dessas no Brasil anteriormente, né, mas hoje nós temos, felizmente, o sufrágio universal. Muito bem? Com relação ao alistamento. O alistamento é algo essencial para o exercício do direito político, né? Você só pode votar e ser votado se se alistar eleitoralmente. Muito bem? O alistamento, e nós vamos dar uma olhadinha lá no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 1º, ele é obrigatório para alguns e facultativo para outros, tá? Então vamos lá. Diz lá:
no artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, que nós já vimos. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: 1. Obrigatório para os maiores de 18 anos. 2. Facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então nós temos o alistamento obrigatório para aqueles que têm 18 anos completos até 70 anos. Até 70 anos. Completou 70 anos, é maior de 70 anos, portanto nós temos aqui, aos maiores de 70 anos, a facultatividade do voto, né? O voto se torna facultativo. Muito bem. E aos menores de 16 anos até 18 anos também é facultativo. Muito bem. Atenção com relação ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 14 diz o seguinte, ó: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então olha só, nós vimos que uma das condições para o exercício dos direitos políticos é ser nacional. Portanto, é evidente que os estrangeiros aqui não podem votar e não podem ser votados. Com uma ressalva com relação aos portugueses, que eu já vou fazer essa observação já. E durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem são os conscritos? São justamente aqueles que exercem o serviço militar obrigatório. Então esses ficam momentaneamente impedidos de alistar-se, enquanto exercem aí o serviço militar obrigatório. Tá joia? Bom, qual a observação que eu ia fazer com relação aos portugueses? É a seguinte: nós devemos lembrar aqui que os portugueses também são tratados aí pela doutrina como quase nacionais, porque quando houver reciprocidade de direitos, ou seja, quando o Estado português atribuir aos brasileiros, através de tratados celebrados com o Brasil, direitos, determinados direitos, o Brasil também atribuirá aos portugueses o exercício desses direitos. Muito bem? Então nós temos hoje a possibilidade de participação de portugueses no processo eleitoral em razão desta reciprocidade e desses acordos celebrados entre Brasil e Portugal. Bom, o STF decidiu já em algumas situações, e dentre elas decidiu de forma definitiva na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4543 de 2013, que as pessoas com deficiência e aquelas cuja a deficiência inviabilize ou torne excessivamente oneroso o exercício do voto, se não forem votar, não sofrerão nenhuma penalidade por isso, tá? Então aqui uma relativização da obrigatoriedade do voto em relação a essas pessoas que não sofrerão penalidades se deixarem de cumprir com o seu direito, dever de votar nas eleições. Muito bem? Bom, o alistamento também garante a capacidade eleitoral passiva, não só ativa de votar, mas também a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, é preciso ser alistado também. Muito bem. E portanto, esse direito, essa capacidade eleitoral passiva compreende aí o direito de pleitear, mediante eleição, certos cargos previstos, certos mandatos previstos na Constituição. Quais são os requisitos de elegibilidade que nós temos na Constituição para o exercício da capacidade eleitoral passiva? Vamos lá? Artigo 14, parágrafo 3º. Vamos dar uma olhadinha nele. São condições de elegibilidade na forma da lei: 1. Nacionalidade brasileira. Vamos lembrar aqui que alguns cargos são privativos de brasileiros natos, como eu já falei. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Então, não pode ter aí a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal, por exemplo.
3, alistamento eleitoral, que nós acabamos de tratar. 4, domicílio eleitoral na circunscrição. Atenção, pessoal, na circunscrição pela qual vai concorrer. Então, se vai concorrer a prefeito ou a vereador, é preciso ter domicílio eleitoral na circunscrição, naquela cidade, naquela comarca, onde, naquele município, na verdade, onde vai participar do pleito. Muito bem? Então, domicílio eleitoral na circunscrição. Atenção, domicílio eleitoral não se confunde com domicílio civil. Muito bem? 5, filiação partidária e a idade mínima. Nós temos aí a fixação de idade mínima. Vamos dar uma olhadinha na idade mínima? Então, lá no 6, idade mínima de A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D, 18 anos para vereador. Muito bem, então nós temos a fixação das idades mínimas. Com exceção da idade mínima de vereador, todas as demais podem ser verificadas na data da posse e não no registro da candidatura. Então é possível que o sujeito concorra a presidente da República sem ter completado 35 anos, desde que na data da posse ele tenha esses 35 anos completos. Muito bem. Por que a exceção existe com relação ao vereador? Porque o vereador, para que ele concorra, ele é preciso que ele tenha, o candidato, é preciso que ele tenha 18 anos completos na data final do pedido de registro de candidatura. Por que isso? Por que não é verificado na data da posse como os demais cargos? Por que é verificado na hora do registro de candidatura do candidato? Porque existem consequências e responsabilizações durante a campanha eleitoral. Tá? Então, por exemplo, se um menor de 18 anos, se fosse possível que um menor de 18 anos concorresse ao cargo de vereador e a sua data de 18 anos fosse verificada só na data da posse, ele poderia cometer crimes durante a campanha eleitoral, como a captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, e não poderia ser responsabilizado por isso, porque os menores de 18 anos são inimputáveis. Não é verdade? Vocês já estudaram isso em direito penal. Muito bem. Então, em razão disso, a idade do vereador precisa ser verificada na data final do registro de candidatura. Tá legal? Paramos por aqui e voltamos mais adiante para tratar dos outros assuntos. Ok? Até daqui a pouco.